Queridas irmãs, então esse vídeo é de número 102, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, tema, a crise. Então, nós encerramos o vídeo anterior tratando desse assunto. É possível que todos esses parentes, filhos, esposa, mãe, pai, ali se faça presente. E outra questão também, quem somos nós? Que somos nós para julgar o plano espiritual? Gente, é preciso entender que em matéria de espiritualidade, nós 100 anos de estudo das obras básicas e de obras paralelas, 100 anos de estudo em matéria de espiritualidade, erraticidade, a respeito de tudo que acontece no plano maior, do outro lado da vida física. Nós se conhecemos, é uma vírgula. Você conseguiu entender? Se conhecemos a respeito de tudo que existe na erraticidade, no plano espiritual, a respeito do trabalho da espiritualidade maior, a respeito da eternidade, da imortalidade da alma, da reencarnação, a respeito de tudo. Estudamos durante 100 anos, ininterruptamente. Isso significa praticamente uma vírgula. Nós desconhecemos praticamente 99,999 e bota 9 nisso. Nós desconhecemos isso tudo. Nunca que devemos bater no peito e dizer, pois eu sei, eu conheço tudo que acontece na erraticidade, no plano maior, depois que nós deixamos o corpo físico. Eu confesso com todo respeito que a pessoa que bate no peito agindo dessa forma, ele assume, ele está assumindo que é um pobre coitado, é um pobre espírito, ignorante dos desígnios das leis de Deus. Você conseguiu entender? Ignorante dos desígnios de Deus. Não significa que ele é um ignorante, não, mas é um desconhecedor. E pelo fato de desconhecer é onde entra o termo ignorante. Ignorante dos desígnios de Deus. Então, olha só para você ver. Num caso desses, Hermínio dando sequência. O irmão entrou em crise e começou a monologar enquanto fico ao seu lado em silêncio
reverente. Depois de algum tempo, ele se volta para mim, e isto me comove profundamente, e me propõe uma visita minha aos seus domínios. Diz que determinará aos seus guardas que me deixem passar livremente. Então, você se lembra que esse nosso irmão, ele foi acolhido, amparado, assistido, retirado daquelas regiões, cidade das trevas, lugar esse onde ele era respeitado, ele era tido como um chefe, não é? Então, por alguns instantes, mesmo em meio a tanta assistência espiritual, em meio aos parentes de existências passadas, ele ainda tenta praticamente fugir da realidade. Num caso desses, o irmão entrou em crise, ele entrou numa crise. É aquele momento do arrependimento, mas não arrependimento de ter cometido os crimes em vidas passadas, em existências passadas, aliás. E sim, é aquela crise de arrependimento por estar ali permitindo, vou usar o termo, ser doutrinado. Num caso desses, o irmão entrou em crise e começou a monologar, enquanto fico ao seu lado em silêncio reverente. Depois de algum tempo, ele se volta para mim, e isto me comove profundamente e me propõe uma visita minha aos seus domínios. Ele queria levar Hermínio Miranda lá naquela cidade das trevas. Diz que determinará aos seus guardas que me deixem passar livremente. Olha só para você ver como que não é fácil se livrar dos atos pecaminosos. Então, Hermínio Miranda continua. Você sabe, acrescenta, que eu não te farei mal algum. Ele dizendo a Hermínio Miranda que eu não te farei mal algum. Você sabe, acrescenta, que eu não te farei mal algum. Começa em seguida a ver cenas do seu passado distante. Ainda reage, tentando sugestionar-se de que é forte e não vai cair. Olha a luta interna, mesmo ali em meio a tanta proteção. Parentes, amigos, esposa, mãe, os mentores espirituais. E por alguns instantes ele ignora tudo isso para retornar àquele pântano lamacento na cidade das trevas. Então, olha só, vou repetir. Você sabe, acrescenta, que eu não te farei mal algum, Hermínio Miranda. Começa em seguida a ver cenas do seu passado distante. Ainda reage, tentando sugestionar-se de que é forte,
e não vai cair, mas sente um arrastamento incoercível. E vocês dirigem-se a companheiros invisíveis com essas caras luminosas que estão aí me olhando? E para mim? E você não diz nada? E você não diz nada? Ele interrogando Hermínio Miranda. Resposta: só sei dizer duas palavras: meu amigo. Ele a repete e depois esbraveja: maldito lago. Ó, começou. Maldito lago. As visões o atormentam implacavelmente. Naquele momento ele começou a ter visões, provavelmente através dos quadros fluídicos montados pelos mentores espirituais. Continua ele: é o lago abençoado em que pregara o Cristo. Está arrasado e diz que precisa recompor-se, pois seus soldados estão lá fora e não devem vê-lo naquele estado. Chama-me de traidor, mas não sinto nele nenhum ódio, é apenas desespero. Alguém de elevada condição espiritual, uma mulher, o espera no limiar da nova existência, mas ele ainda reluta. Pensa em pedir uma licença aos seus chefes e afastar-se por algum tempo do trabalho. Olha só. Ali presente alguém de elevada condição espiritual, uma mulher, o espera no limiar da nova existência reencarnatória. Mas ele ainda reluta. Pense em pedir uma licença aos seus chefes e afastar-se por algum tempo do trabalho. Hermínio continua: estas crises caracterizam-se pela revolta ante o inevitável. Há, porém, as que precipitam no arrependimento e no remorso mais patético. A um desses pobres irmãos desarvorados que se manifestara com requintes de arrogância e ironia, vimos obrigar o médium a ajoelhar-se em pranto, julgar-se um abutre sem remissão. Aqui já é uma outra história. Tivera o privilégio de viver na época do muito amado Francisco de Assis, a quem conhecera pessoalmente, mas cuja mensagem de amor sem limites não conseguira ainda assimilar. Ao contrário, dedicava-se com todo o poder de sua inteligência e de seus conhecimentos
a pavorosa técnica do crime religioso. Crime religioso. Segundo conceituação de um dos nossos companheiros, Em suma, a crise manifesta-se de muitas maneiras, mas dentro de certas configurações padronizadas, arrependimento, temor, revolta ou deslumbramento. Vem sempre acompanhada de profundas emoções. Não é um momento que o espírito consiga viver com indiferença e frieza, sendo, por conseguinte, a oportunidade preciosa que o doutrinador não pode deixar passar para alcançá-lo através do sentimento, da emotividade, do afeto. Trate-o com muito carinho, doutrinador. Guie-os seus passos vacilantes pelo novo caminho que começa a trilhar, doutrinador. Não o force, doutrinador, mas procure não desperdiçar, doutrinador, a ocasião de estimulá-lo a tomar a decisão que vai mudar sua vida. Olha só que interessante. Doutrinador, não tente enganá-lo. Eu estou usando o termo doutrinador, porque não está aqui no livro, né? Mas é como se fosse. Doutrinador, não tente enganá-lo, acenando-lhe com um paraíso imediato, que ele sabe não estar ao seu alcance. Eu, durante esses quase 43 anos na doutrina espírita, eu presenciei demais essas cenas, onde os doutrinadores, milhares de promessas faziam aos espíritos manifestantes. Veja à tua volta quantos espíritos amigos estão aí te dando a mão. Que certeza esse doutrinador que eu estou dizendo tinha do que estava dizendo, até porque esse doutrinador que eu estou dizendo não tinha evidência, pois ele inventava. Veja à tua volta quantos amigos te dando a mão. Era tudo mentira, pois ele não tinha evidência. Então ele inventava. Estenda a tua mão, pegue nas mãos dos amigos que estão estendendo as mãos a você, siga com eles, vá com eles para as colônias espirituais. Colônias que você nunca viu na tua evolução. Tudo mentira. Pois não é dessa forma que aborda os espíritos sofredores. É preciso entender que esses espíritos, chefe das trevas, esses espíritos sofredores, vampiros,
Esses seres, eles possuem mais conhecimento que nós que nos encontramos no corpo físico. Eles sabem que nós mentimos naquele momento. Agora, é óbvio que, narrando esse fato aqui, porque é fato, porque eu presenciei muito isso na minha vida, é óbvio que não se tratava de casa espírita séria. Não se tratava de trabalhos de desobsessão sério. Os médios não eram médios sérios, disciplinados, e muito menos o doutrinador. Não eram pessoas sérias, disciplinadas. Eram sim pessoas que tentavam fazer espiritismo por conta própria. E esse é um dos maiores enganos praticado pelos pseudos espíritas, é praticar espiritismo por conta própria. É inventar técnicas, é inventar métodos. Isso é um perigo, porque nós não sabemos com quais seres nós lidamos nos trabalhos de desobsessão. Quem sabe são os mentores espirituais. Mas a partir do momento que os médios não são sérios, a casa não é séria, os mentores também são charlatões mistificadores, passando-se por mentores verdadeiros. Lobos vestidos em peles de ovelha, cegos conduzindo cego. A tendência é que todos caiam no mesmo precipício. A doutrina nos esclarece assim. Não se aprende espiritismo brincando. Kardec nos diz isso no Livro dos Médiuns. Então, quando aqui pronuncio esse termo, médiuns sérios, casa espírita séria, é embasado nas obras básicas. Nada de apometria, reiki, nada de trabalhos de preto velho dentro de uma casa espírita, nada de massoterapia, nada de cabala. Isso tudo é misticismo. Mas 99% da humanidade prefere o misticismo. Permitem ser mistificados, permitem ser enganados, porque você sabe que nós quem fazemos as escolhas. Eu que escolho que caminho tomar, se é o da esquerda ou da direita. Só que depois não posso reclamar. É a lei de causa e efeito, ação e reação.
Não o atemorize com ameaças. Eu já vi tantos doutrinadores ameaçando os espíritos ali no campo vibracional de alguns médiuns que você nem imagina. Mas ameaçando de que forma, Luiz? Vá com os mentores espirituais nesse instante. Aí o espírito retrucava: eu não vou com ninguém. Vá, porque se você não for para o bem, você vai para o mal. Eu já ouvi seres passando por doutrinador agindo dessa forma com os espíritos em determinadas casas espíritas aqui em São Sebastião do Paraíso. Só não vou dizer o nome da casa. Se você não for com eles pelo bem, você vai pelo mal. E outra, eu não sei se você me conhece. Olha o doutrinador dizendo para um espírito um dia, olha o que eu ouvi. Eu não sei se você me conhece. Acredito que você não me conhece. Eu sou capaz de te trancar dentro de uma jaula e lançar essa jaula com você dentro dela no meio do oceano, onde essa jaula, ao parar no fundo do oceano, de lá você nunca sairá enquanto eu não determinar que você saia. Isso é doutrinador, gente? Isso é um demônio. Isso não é doutrinador. Isso é um demônio. Uma pessoa dessa nunca que trabalha numa casa espírita séria. Graças a Deus que não havia espírito nenhum ali. Ele não estava doutrinando espírito nenhum. Ele estava dialogando era com o espírito do próprio médium. Porque eu não sei se você sabe que o meu eu pode desabafar quando o processo é misticismo, charlatanismo, quando a mensagem é apócrifa, o médium pode desabafar. E esse doutrinador, vou usar o passado, ele era tão ignorante que ele não sabia que estava conversando com o espírito do médium e que ele dialogava com a maioria dos espíritos do médium, a alma do médium, ali dos médiuns, porque não havia espírito nenhum. Os mentores espirituais, eles não levam a uma casa desequilibrada dessa espíritos necessitados. Porque os mentores sabem que ali é uma casa de seres alienados no corpo físico, lunáticos, loucos, perturbados, obsidiados. Os mentores, eles não levam, eles não correm esse risco, porque pode prejudicar muito mais os seres sofredores. Ah, mas ele dizia que trancava o espírito. Ora, mas dizer até eu posso dizer. Eu vou te trancar numa jaula e te lançar no meio do oceano.
Que certeza eu tenho que eu estou fazendo isso? Que poder eu tenho? Nós não temos poder nenhum. Quem tem, entre aspas, esse poder são os mentores espirituais, mas os mentores espirituais não agem dessa forma. Isso é misticismo, é charlatanismo. Então, é preciso tomar muito cuidado. Espiritismo não é brincadeira, gente. Vamos para o próximo vídeo, mas no próximo vídeo nós vamos dar sequência a esse mesmo assunto, mas no próximo dia.